Irmãos, nesta manhã nós daremos continuidade ao nosso curso, que é sobre da fé salvadora, uma aula da fé salvadora, que está dentro do curso Teologia Reformada da Confissão de Fé de Westminster. Se você olhar aqui no slide, você vai ver parte 2, porque no domingo passado eu já iniciei este capítulo da fé salvadora, eu creio que hoje nós encerramos ele. E aí nós já visualizamos diversos aspectos dentro daquilo que nós chamamos de fé salvadora. Então nós vimos este primeiro parágrafo aí da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim, vamos ler? A graça da fé é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por este ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Quando nós falamos sobre fé, e a expressão, a palavra fé, é muito comum, muito utilizada, uma expressão que as pessoas dizem e às vezes elas dão um significado diferente para aquilo que elas estão dizendo. Essa é uma coisa que você e eu precisamos estar sempre atentos quando conversamos com as pessoas, porque nós usamos palavras e as pessoas também usam palavras. O fato de os dois usarem as mesmas palavras não significam que elas estão dizendo a mesma coisa com aquela palavra. Tanta palavra para lá, palavra para cá, que você ficou até confuso, né? Deixa eu só tentar ilustrar com uma palavra bem comum. Eu chego para você e falo sobre manga. Eu posso estar pensando em manga como sendo a manga de uma camisa, e posso estar pensando na manga enquanto fruta. Então, antes de você dizer uma coisa ou outra de manga, você vai esperar eu falar um pouco mais, ou vai me perguntar um pouco mais, para você entender que manga, afinal de contas, o pastor está falando, né? De que manga ele está falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos uma sociedade pluralista, uma sociedade onde as pessoas têm várias crenças. E nessas várias crenças, as pessoas usam termos que ela dá um significado para aquele termo e você dá um outro significado para aquele termo. Mas falado é a mesma expressão, fé é uma delas. Todo mundo quase diz aí, você precisa ter fé. Fé é importante, você vai num médico, o médico vai dizer, olha, se você tiver uma fé, é muito importante. E aí tantas pessoas usam essa expressão. A gente precisa definir o que nós estamos falando com esse tipo de fé que nós estamos dizendo. Porque fé não é simplesmente crer em qualquer coisa. O nome disso é crendice, conforme eu falei no domingo passado. Domingo passado eu introduzi este assunto mostrando que o nosso ser, nós somos criados para termos uma relação com o divino. Porque todo ser humano não é apenas matéria, mas ele é também um ser criado com uma relação com o espiritual. Isso se dá na formação do ser humano, quando Deus faz o homem do barro e sopra sobre ele o fôlego da vida. E desde então ele passa a ser alma vivente. Então ele tem um aspecto de matéria e um aspecto que transcende a matéria, que é o aspecto que nós chamamos espiritual ou de alma. Nisso Deus então o coloca num relacionamento que é chamado do mandato espiritual. O mandato de se relacionar com o ser divino. Naturalmente que esse se relacionar com o ser divino se dá por nós sermos a imagem e semelhança de Deus, criados para ter comunhão com o nosso Criador. Isso vale para todos os seres humanos. Não é simplesmente para mim e para você. Todo ser humano foi feito dentro desta dimensão. E dentre os mandatos, ele dá o mandato espiritual, que é esse de se relacionar com a divindade. O mandato social, que é o mandato de viver em família. E nós somos seres que precisamos uns dos outros. Nós precisamos de convívio com pessoas. Por que todo mundo precisa disso? Por causa desses aspectos criacionais.
dentro daquilo que Deus nos fez. E nós somos seres com os mandatos culturais, relacionados com o envolvimento com o mundo que Deus cria, este mundo que é matéria. Então Deus, que é espiritual, nos fez para sermos representantes dele neste mundo criado, de forma que nós dominamos, governamos o mundo que é de Deus, e fazemos isso debaixo dessas ordens de Deus. Isso constitui os mandatos que todo ser humano tem: criacional, que é, mandato espiritual, que é se relacionar com Deus, mandato social, que é conviver em família, e o mandato cultural, que tem a ver com trabalho, estudo, tem a ver com o relacionamento com o mundo criado. Se não houvesse queda, esses relacionamentos seriam perfeitos. O homem teria família, ele cresceria, multiplicaria, teria filhos, e eles viveriam em uma grande família de forma bem estruturada. O homem teria um relacionamento com o trabalho, com a cultura, de uma forma saudável, de forma que o mundo iria se desenvolver. O homem, com a sua sabedoria, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, faria isso de forma maravilhosamente. E o homem se relacionaria com Deus. É interessante que Deus cria o mundo em 6 dias, e no 6º dia ele cria quem? Quem? O homem. No 6º dia ele cria o homem. E o que é que Deus faz no 7º? Descansa. Deus para, não é que Deus descansa porque ele estava cansado, né? Na nossa mente a ideia de descansar, eu preciso de um descanso porque eu estou cansado. Deus não. Isaías diz que Deus não se cansa. Deus é um ser que não esgota as suas forças, não enfraquece. No 6º dia, no final do 6º dia, ele estava da mesma forma como ele estava antes de começar o mundo. Deus não foi de lá cansando à medida que ele foi fazendo. A ideia é que ele cessou aquela obra criacional, porque ele havia criado a imagem e semelhança dele, e agora ele vai ter relacionamento com ele. É interessante que, de certa forma, o homem que é criado no 6º dia, o primeiro grande dia do ser humano, ele começa com Deus descansando. O 7º dia de Deus é, de certa forma, o primeiro dia do homem, num certo sentido. E eles estão se relacionando nessa relação perfeita, onde o homem ouve de Deus aquilo que Deus requer, e o homem se volta a Deus em adoração e gratidão. Você encontra em Gênesis que Deus visitava o homem na viração do dia, para ter essa comunhão com o ser humano. Então essa dimensão espiritual acontecendo. Mas vai acontecer a queda em Gênesis 3. A queda é o rompimento daquilo que o homem foi criado para ser, por causa da sua desobediência. O homem não deixa de ter esses mandatos. Esses mandatos é como se fossem estruturas sobre os quais o ser humano é criado. Não tem como o ser humano viver sem pensar em família, não tem como o ser humano viver sem pensar em se relacionar com o mundo, e não tem como o ser humano viver sem pensar em se relacionar com alguma coisa que transcende a ele. Só que devido à queda, essas estruturas existem, mas elas agora são inclinadas para o lado errado. A família passa a ser lugar de discussão, inclusive. Adão e Eva, e você vê Adão discutindo com Eva, botando a culpa em Eva. Você vê Caim e Abel, Caim matando Abel, então tantas coisas que você já conhece. Você olha para o aspecto da relação com o mundo criado, você vê uma terra que está rebelde ao homem. Maldita é a terra por tua causa. Deus diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então vai ser com lutas, com dificuldade. Não é mais fácil dominar sobre o mundo criado por Deus. E lembra, a palavra dominar não é necessariamente negativa. Hoje a gente usa a palavra dominar, aí aquilo que eu falei, a gente precisa entender o que a gente está dizendo, né? Quando Deus diz domine, quando alguém fala sobre dominar, hoje você diz, dominar é algo que ele vai explorar e tal. Não, a dominação do homem sobre a criação era uma dominação da imagem e semelhança de Deus. É Deus governando. É aquela dominação para o bem, para conduzir para o bom propósito. Mas desde a queda, essa dominação não passa mais a acontecer naturalmente. A terra está em rebeldia contra ele. Então esses 2 mandatos foram afetados. Mas também esse terceiro,
que é o mandato espiritual. Essa sensação de se relacionar com alguma coisa. E daí que esse aspecto voltado para o transcendente, para aquilo que é espiritual, para aquilo que é além do que eu possa ver, ganha um caráter idólatra. Porque o ser humano, em vez de voltar-se essa confiança para o Criador dele, ele ouviu a serpente e confiou na serpente. E desde então o ser humano nasce morto para essa inclinação para com Deus. E ele passa a inclinar-se em direção aos ídolos. Romanos 1 nós vimos no domingo passado, como que Paulo mostra que em vez de adorar o Criador, o ser humano se torna adorador da criatura. Aí está toda a base da idolatria. Com isso que nós encontramos então, é isso que a gente chamamos de crendices, de uma crença em algo, mas não é algo verdadeiro. E as pessoas chamam isso de fé aí fora. Então, para as pessoas, quando elas estão dizendo fé, elas estão dizendo basicamente acreditar, uma confiança em alguma coisa que transcende aquilo que ela pode compreender. Mas não necessariamente que esse transcender alguma coisa é voltado para o Deus da Escritura. Então muitas pessoas vão dizer para você que ela tem fé, você não deve dizer, tá pronto, ela disse que tem fé, está resolvido. Não, dialogue mais, converse mais, você vai perceber que essa fé está colocada em algo errado. Na verdade, todos nós corremos riscos de colocar a nossa confiança em algo errado. Então isso dá base para toda a idolatria. Lembra que essa fé chega ao ponto do ser humano confiar até mesmo em si próprio. Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. Quando ele diz isso, muitas vezes as pessoas usam esse versículo e dizem assim, pastor, eu não tenho muito amigo não, porque a Bíblia diz, maldito o que confia no homem. Não, a Bíblia não está dizendo de você confiar em alguém do seu lado, não é isso. O homem aí é você mesmo. A continuidade do texto vai dizer, faz do seu braço mortal a sua força. É maldito quando você confia em você. Então o ser humano faz essa visão de botar essa confiança em si próprio. E hoje, na verdade, essa é a maior religião que existe aí. A religião de adorar a si próprio. Isso tudo a gente chama, no mundo aí fora, de fé. Não é disso que a Escritura está falando quando ela está dizendo de fé. Essa é uma distorção dessa capacidade de voltar-se para Deus e passa-se a voltar para ídolos. Alguma dúvida quanto a essa parte introdutória aí que eu já tratei domingo passado? As Escrituras, então volta aqui para a confissão de fé. Por isso que essa fé aqui, essa da Bíblia que nós vamos tratar, estamos abordando, ela é uma fé que somente os eleitos têm. Olha lá a definição. A graça da fé pela qual são habilitados a crer para a salvação da sua alma. Então é disso que que a confissão de fé está tratando quando ela fala dessa fé. Ela está dizendo dessa habilitação que Deus concede aos eleitos para que eles possam ser salvos. Crer. É por isso que todas as vezes que você encontra a frase muito forte, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta é, crê no Senhor Jesus e será salvo. É disso que ele está dizendo aqui. Por isso que as pessoas pegam e dizem, pastor, ele crê também em Jesus, ele diz que crê em Jesus. Porque você está confundindo o crer com a crendice. Mas essa que a Escritura fala, essa habilidade para crer, para ser salvo. Essa habilidade para crer é obra de quem? Do Espírito de Cristo que faz no coração deles. Olha um texto de Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses 3:2, vamos ler? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Eu vou ler um só para ficar dentro do contexto. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Percebe? O objetivo de Paulo é propagar a palavra.
Verso 2. Porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Quando ele fala isso, ele está dizendo desse ato de crer em Cristo, crer na verdade do Evangelho. Isso não é de todos. A fé não é de todos. Olha Tito, capítulo de número 1. Tito 1. Vamos ler? Paulo. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então perceba que a fé não é de todos. E aí você entendeu por que ela não é de todos? Paulo diz, porque eu vim promover a fé que é dos eleitos. Então a fé é daqueles que Deus, desde a fundação do mundo, Ele escolheu. Aquelas pessoas que iriam fazer essa redirecionar. Lembra? Todos foram criados com capacidade de se voltar-se para Deus. Mas devido ao pecado de Adão, todos foram inclinados para a queda. Para as coisas criadas em vez do Criador. Idolatria é o pior pecado e a raiz de todos os pecados. Idolatria é adorar outra coisa que não seja Deus. Idolatria não é apenas ter imagem. Imagem também é um elemento, mas não é apenas isso. Nós vimos em Ezequiel, que Ezequiel diz que nós construímos ídolos dentro do nosso coração. Dentro do coração você não constrói nenhuma imagem, mas você faz ídolos de lá. É de lá que brota essa devoção sua a alguma coisa que não seja Deus. Isso é idolatria. Como é que pode haver esse redirecionamento para o Deus verdadeiro? Por obra do Espírito Santo. Porque essa fé não é de todos. Lembra de Tessalonicenses? A fé não é de todos. Essa redirecionar, ela é de quem? Dos eleitos de Deus. Como que esses eleitos de Deus vão ter esse redirecionamento de fé? Vão começar a crer verdadeiramente, quando Deus vai gerar no coração dele um novo coração, aquilo que a gente estudou de regeneração. Ele tira o coração de pedra, Ezequiel diz, e coloca um coração de carne. Aquele que está morto, ele dá vida. E aí, aquele que ouve a palavra de Deus pode responder com fé. Olha que a confissão vai dizer exatamente que a fé, então, ela é ordinariamente operada através da palavra. Vamos ler? Eu vou só voltar e à medida que eu falar agora os irmãos, aí os irmãos leem. A graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. E é pelo ministério da palavra. Então ela é operada pelo ministério da palavra. Abra Romanos 10, rapidinho. Romanos 10. Deixa eu perguntar para você. Você tem alguma coisa que você pode fazer para que alguém possa ter a verdadeira fé? Nada. Você pode pregar. Você não pode gerar a fé. Mas você pode fazer alguma coisa. Você pode pregar. Significa que se você pregar vai gerar fé? Não, porque a fé não é resultado simplesmente da pregação da palavra. Isso é importante, tá? A pregação da palavra é um meio para gerar fé. Por isso que você é um instrumento para pregar. Quando você prega, Deus pode usar a sua pregação. E quando eu falo pregação, é falar das Escrituras. Eu não estou dizendo simplesmente da pregação do púlpito. Lógico que esse é o lugar que Deus fala. Mas eu não estou dizendo deste lugar apenas do culto, mas do ato de anunciar Cristo. É isso que eu estou usando como pregação aqui, como sinônimo de pregação. Então você pode ser esse instrumento de levar essa palavra, que vai ser o meio que Deus vai usar para que essa pessoa seja ativada na fé. Mas isso não significa que automaticamente a palavra gera fé. Porque se a palavra gerasse fé por si só, todas as vezes que ela fosse pregada, haveria fé.
haveria conversão. E não é assim. Você pode pregar verdadeiramente, corretamente, pode explicar tudo para alguém, e ainda assim essa pessoa não crê. Não crê. Por isso que a palavra é o meio que Deus usa. Mas quem é que vai gerar fé? O Espírito Santo. É só Ele que é capaz de gerar esse coração capaz de responder a essa fé. O meio para isso, a pregação. Então você pode sim ser um instrumento? Pode, para pregar, não para que a fé aconteça. Mas pode ser um instrumento através do qual a fé vai acontecer. Ok? Quanto a isso? Então quando as pessoas às vezes usam o texto de Isaías, que diz, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, lembra? Lembra disso? O que significa não voltará vazia? Qual que é o resto do versículo? Você só sabe essa parte? A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Antes, fará aquilo, o seu propósito. Então o que Deus está prometendo é que a pregação nunca volta vazia, ela cumpre o propósito dela. E o propósito dela é anunciar quem Deus é, anunciar quem o homem é. Por isso que Paulo vai dizer que a pregação que ele fazia era como se fosse o bom perfume. Ele diz, eu sou como o bom perfume de Cristo. Em uns ele é o cheiro de vida, em outros cheiro de morte. O que é que Paulo está usando nessa figura de linguagem? É a mentalidade das conquistas lá do mundo da época. Havia conflitos militares, eu não esqueci de Romanos não, tá? Tá aí, Romanos 10. Pode deixar que eu vou voltar aí. Isso tudo tem a ver para a gente chegar lá em Romanos 10. Na conquista militar, quando alguém conquistava e trazia então os cativos, quando ele estava chegando no seu território de origem, depois de ter ido ao campo de batalha, ter vencido, era comum que as pessoas recebessem os heróis de guerra jogando flores, pétalas, era uma saudação. Para o soldado que saiu à batalha e agora está voltando, sentir esses cheiros, é cheiro de quê? De vitória. Ele esteve no campo de batalha e não foi morto. Ele venceu, por isso que eles estão recebendo ele dessa forma. Mas ele trazia cativos com ele. Pessoas que estavam agora debaixo do governo de outros. E à medida que aqueles escravos agora, do outro povo, chegando, sentindo o cheiro, era cheiro de morte. Que agora eles tinham perdido a batalha e eles estão chegando. Paulo diz, o evangelho é isso. Ele é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Então todas as vezes que a palavra é pregada, é uma ordem de Deus, você deve pregar, ela sempre vai cumprir o propósito dela. Pode ser salvação ou pode simplesmente ser mais um elemento de condenação, de exaltação de quem Deus é. Nós pregamos dizendo quem Deus é. E aí vai para Romanos 10 então, que você vai encontrar essa ideia de que através da pregação é que a fé chega aos corações. Olha Romanos 10. Olha o verso de número 13. Porque todo aquele será salvo, aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar o nome não significa falar o nome de. Tem até um mandamento dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem gente que está dizendo, eu estou invocando o nome de Deus. Não, na verdade você está tomando o nome de Deus em vão. Mas invocar, de ter a fé, de crer e tudo mais, ele está dizendo, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então o resultado último é ser salvo. Para invocar precisa ter fé. Aí ele vai fazer a escadinha de como isso é possível. Olha o verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então eles só vão invocar se eles tiver crido. E como crerão? Naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão? Se não há quem pregue. E como pregarão? Se não foram enviados. Como está escrito,
Percebe? Então esse é o processo, por isso você pode sim ser o instrumento para que alguém tenha fé. O instrumento no sentido de pregar a palavra. Ninguém vai ter fé sem que a palavra não chegue até ele. Esse é o meio ordinário. Olha o verso de número 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando você entende isso, você consegue entender quando é que Paulo diz, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. O que importa é que eu combati o bom combate. Nada interessa a não ser que eu complete a carreira que está proposta. Essa convicção de que eu e você temos conosco uma mensagem poderosa, porque Deus elegeu alguns para que eles possam responder com fé. Mas para isso a mensagem tem que chegar até eles. É o meio que Deus utiliza para que o indivíduo possa nascer de novo e responder com fé. Tranquilo? Então, o que é essa fé que a gente tanto fala? Tanto fala. A fé verdadeira, ela não é um mero acreditar, embora tenha um aspecto de acreditar. Os teólogos, ao longo da história da igreja, eles identificaram ou sintetizaram a fé tendo 3 elementos. O elemento intelectual, que é o elemento da compreensão, o elemento emocional, que tem a ver com os sentimentos, e o elemento volitivo, que tem a ver com a vontade. Então a fé não é só um desses elementos, ela abrange esses 3 elementos. O que é o elemento intelectual? É o conteúdo da fé. Você precisa crer em uma mensagem, em uma informação. Sem uma informação não existe fé. Sem a informação, por exemplo, que o ser humano é pecador e Cristo morreu na cruz, não tem fé. Percebe? Tem que ter uma informação. Por isso que Paulo vai dizer, como invocarão se não há quem pregue? Como crerão se não foram enviados? Como crerão se não ouviram? Né? E aí vai toda aquela sequência que a gente viu. Então existe um elemento intelectual. Quando eu falo intelectual, não estou dizendo de necessariamente um elemento de ter grande inteligência. Não é isso. As coisas que qualquer um tem condição de entender. Qualquer um espiritualmente falando. Que existe um homem chamado Jesus Cristo. Ele veio ao mundo porque você tinha os seus pecados. E você precisa se arrepender daquilo que você fez. Crer em Jesus Cristo, porque um dia ele volta e vai julgar. E esse mundo não acaba aqui, tem algo mais. Então tem que ter essa informação. Já viu aquela frase muito comum que as pessoas falam assim: eu não prego o evangelho não, mas eu dou o testemunho. O meu testemunho já resolve. Tem uma frase muito errada e muitas vezes dita. As pessoas falam assim: pregue com o seu testemunho. Se necessário for, use a boca. Isso é errado. Você vai pregar com o seu testemunho, mas só vai haver pregação se você falar. Só o seu testemunho não é suficiente. E com isso eu não estou dizendo que você não tenha que ter testemunho, ok? Não é isso. Mas você precisa falar. Porque o método de Deus é que a fé vem pelo ouvir. Não é apenas ver alguém vivendo. Vendo você, ele pode viver uma vida melhor. Vendo viver, ele pode saber como amar melhor a esposa, como amar melhor o marido, como ser submissa, como criar filhos. Tudo isso ele vai ver em você e vai dizer: olha, legal, eu quero aprender com você. Mas a razão pelo qual você faz isso só pode ser aceita à medida que você anuncia de Cristo Jesus. Então isso envolve um elemento compreensão da mente. A mente precisa entender isto. O segundo elemento, que eu citei é o elemento emocional. Porque a fé não é só saber sobre uma verdade. Muitas pessoas sabem sobre uma verdade. Muitas pessoas sabem que Jesus existiu, que Jesus é isso, foi aquilo, aquilo outro.
sabe que vocês estão certos no que vocês anunciam. Aí você diz, essa pessoa está salva, pastor, ele já entendeu tudo. Não, não necessariamente. Ele tem um aspecto da compreensão, mas ainda exige o aspecto do emoção e do aspecto da vontade. A fé afeta aquilo que nós sentimos. Nós nos entristecemos com o nosso pecado. Nós nos alegramos com aquilo que Cristo faz. Nós confiamos naquilo que Deus fará. Essas coisas tudo envolve o nosso aspecto emocional. Então, nosso coração é envolvido neste aspecto de fé. E, por fim, o aspecto volitivo, que é o aspecto da vontade. Então, eu passo a ter vontade de me agarrar a Cristo. Passo a ter vontade de abandonar certas coisas da minha vida. Percebe que é pequena, assim, parece pequena, mas tem uma diferença entre o aspecto emocional e o volitivo. Muita gente tem um aspecto que fica a vida toda lamoreando aquilo que ela faz. Eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou tão ruim mesmo, eu sou todo errado mesmo. Já viu gente assim? Você vai confrontar e diz, não, eu sou todo errado mesmo, e não sei o quê. Você está simplesmente tendo remorsos, talvez. Isso não significa fé. A fé vai abranger a sua vontade. Querer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Querer fazer requer vontade. Por exemplo, eu não tenho vontade nenhuma de comer abobrinha. Não tenho vontade. Não tem santo que ajuda, não tem santo. Não tenho vontade nenhuma de comer. Mas tenho vontade imensa de tomar uma Coca-Cola. Imensa. Vontade é algo que a gente não domina sobre. Sobre assim, de querer ter vontade. A gente domina sobre se vai ou não fazer, certo? E aí tem todas as questões, né, que depois vai diminuindo, essas coisas todas, ok? Não estou entrando nesse método. Estou só usando como ilustração esse aspecto de algo que você tem ou não tem. A fé envolve essa vontade de fato confiar em Deus, de você depositar a sua confiança. Eu sento aqui e por mais que eu esteja gordinho, eu não tenho dúvida, eu fico pensando, será que esse banco vai aguentar? Não vai e tal? Não faço isso. Eu confio simplesmente no banco, não é assim? E a gente faz isso em tantas coisas da vida. Você não entra lá, quando você vai no avião, você diz, deixa eu ver se esse piloto tem carteira. Deixa eu ver se ele tem habilidade. Você não faz isso, você vive confiando em coisas. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Isso é fé. Você sabe quem Ele é, envolve intelecto, porque você não vai ter fé sobre confiança sobre uma coisa que não está revelada. Está escrita, Deus falou. Você tem que ter a compreensão disso. Isso envolve mente, entendimento. Envolve sentimento, daquilo é a grande paixão da sua vida. E exige então agora vontade, de você botar a sua vida em cima daquilo e descansar. Isso é aquele que Deus é. Podem dizer o que quiser dizer aí fora. Podem levantar diversas teorias que forem. Deus diz que é assim. Isso me impactou. Ao ponto de eu viver a vida em volta disso. Lembra de Paulo? Um homem que tinha uma crendice, de certa forma, uma fé distorcida. Ele cria em uma coisa que não era aquilo que Deus tinha de fato. Ele cria num judaísmo que estava atrasado em relação à revelação de Deus, porque Cristo já tinha vindo ao mundo. Ele tinha até envolvimento com aquilo. Ele amava aquilo. Ele até matava pessoas por aquilo. Perseguia, lembra? Tudo isso ele fazia. Se você conversasse com ele, ele era um cara bem intencionado, mas totalmente errado. Pessoas bem intencionadas não é a solução para o mundo. Pessoas bem intencionadas podem fazer terrível coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que um terrorista que entra no avião e vai lá e joga um avião na torre, ele tem uma intenção dele muito louvável dentro da religião dele. Ele está disposto até morrer por aquilo.
Mas qual que é o erro disso? O conteúdo está todo errado. Está todo errado. Ele está acreditando que fazer isso vai ter tais coisas no paraíso celeste dele e tal. Está tudo errado. Então o conteúdo da nossa fé é importante. Porque o aspecto emocional e o volitivo, muitas pessoas têm, mas no conteúdo errado. Eles estão vivendo confiado em coisas que Deus não prometeu. E aí vai ser decepção, desilusão. Olha, por exemplo, o texto de Tiago, que aí você vai ver uma fé falsa dessa, por exemplo, citada, né? Só um acreditar em 2,19. Crês que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Percebe? Os demônios sabem que Deus é um só. Ah, você acredita que Deus é um só? Não tem nada demais nisso. Então não é simplesmente saber sobre, não é simplesmente sentir algo, não é simplesmente confiar em alguma coisa, mas é exatamente saber sobre a grande verdade, se envolver completamente com a grande verdade e viver depositado na grande verdade. Por isso que a fé começa com a pregação, ela não começa com o emocional, ela começa com a compreensão, com a mente. A mente precisa entender a verdade. Não é só a mente, não é só saber sobre. E às vezes a gente cai nisso, né? Às vezes a gente acha que é só ler. Não. Mas sem o conhecimento verdadeiro não há fé. Não há fé. Luiz Berkoff, ele define fé com a seguinte frase: é uma firme convicção, efetuada no coração pelo Espírito Santo, quanto à verdade do Evangelho, e uma confiança sincera, entusiástica nas promessas de Deus em Cristo. Em Cristo. Todas as vezes que alguém falar com você assim, vão dizer, tem que dizer, afinal, você é uma pessoa que tem muita fé, eu gosto de estar do seu lado e tal. Aponte para ela de onde vem a sua fé. Diz, não, eu tenho mesmo, tenho muita fé. Sabe por quê? Porque, olha, a Bíblia diz isso. Mostre para ela que só pode ter a fé a partir daquilo que Deus disse. Senão as pessoas vão confundir fé com pensamento positivo. E não é pensamento positivo. Olha o que a confissão vai continuar aqui, ao finalzinho aqui, ó. Por este ministério da palavra, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, a fé pode ser aumentada e pode ser fortalecida. O contrário também pode acontecer. A fé pode ser diminuída e a fé pode enfraquecer, se nós não utilizarmos dos meios da oração e da administração da palavra. Jamais vai deixar de existir a fé verdadeira, porque ela é um dom de Deus. Ela está lá no coração do verdadeiro eleito, mas ela pode estar bem pequena. Por isso que ele é tomado pelas angústias deste mundo, porque ele já não confia nas promessas de Deus. O que é, em última instância, todos os nossos temores? É, em última instância, medo de um futuro. É esquecer das promessas de Deus. Em última instância, as batalhas do nosso emocional envolvem promessas de Deus, confiança nas promessas, ou é aquilo que nós estamos vendo. Por isso que há um salmo que diz que aqueles que é do Senhor não se atemoriza das más notícias. Não é que não vai acontecer más notícias, mas ele não se atemoriza delas, porque ele sabe da promessa que Deus tem. E essa promessa não é algo que ele criou na mente, não é um pensamento positivo, é uma revelação que Deus deu na Bíblia, está escrito lá. Ele vai fazer tais e tais coisas. Então o mundo termina bem. O último capítulo da sua vida e da minha vida, que cremos em Cristo, termina jóia. Deus não narra os demais.
Deus não descreve o como vai ser até chegar no último capítulo, em que nós estaremos parecidos com Jesus Cristo. Mas o final a gente já sabe. E por causa do final, redireciona a forma como vivemos o presente. Então, o olhar no futuro, do futuro bíblico, redireciona a nossa forma no tempo presente. Então, como que a gente fortalece isso? Pregação da palavra. Passou. Pregação da palavra. Pregação da palavra, administração dos sacramentos e oração. Quando essas coisas não estão bem na nossa vida, nós somos tomados pelas demais circunstâncias ao nosso derredor. Por essa fé que ele está definindo como essa crença verdadeira e tudo mais, que envolve intelecto, emoção, volição, vontades, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo, vamos ler? Que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são... Deixa aí por enquanto, deixa esse para depois. Então percebe aqui essa ideia de que é a mesma fé que Deus nos dá, que faz com que a gente creia que aquilo que Deus falou é verdade. Então todo ato vem de Deus. Deus nos dá a fé para que a gente creia nas Escrituras. Tem gente que vai dizer para você, eu não consigo acreditar nesse livro. Você pode argumentar por diversas linhas de argumentação, não estou dizendo que não tem espaço para isso, mas em última instância, ele só vai crer que a Bíblia é a palavra de Deus se Deus gerar fé. De crer de fato, de confiar, de viver, de obedecer, de temer as ameaças. Então você está diante de alguém e você abre a Bíblia e diz, a Bíblia diz isso. Ela crê que Deus de fato diz isso, aí é com Deus e com ela. É a fé que Deus precisa gerar no coração dela. Sem isso, ela nunca vai crer que de fato Deus exige isso. Então isso é muito importante para a gente entender. Como é que você pode ter certeza absoluta que Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, perdoou os seus pecados? Me dá uma prova aí. Como é que você pode ter certeza absoluta que os seus pecados estão perdoados na morte de Cristo? Mas como você pode ter essa certeza? Pela fé. Pela fé. Pela fé nós cremos nisso, nisso, nisso e nisso. Agora, essa fé, ela é irracional? Não. Jesus veio ao mundo? Veio, tem testemunhos históricos, inclusive, da existência de uma pessoa chamada Cristo. Não é irracional, não é que você crê que esse potinho aqui pode voar, se eu soltar ele aqui, ele vai voar. Não, isso não é fé. Mas, em última instância, você crê que os seus pecados são perdoados, que você é justificado, porque Deus disse isso. Deus disse que na morte de Cristo você seria justificado. Isso é fé naquilo que Deus disse. Lembra de fé? Informação, emoção e ação, né? Vontade, envolvimento. Então, fé abrange tudo isso. E aqui ele vai dar uma ênfase num aspecto específico da fé. Olha lá. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna, isso em virtude do pacto da graça. Pacto da graça, aquele pacto firmado que envolve o Filho, que é Jesus Cristo, em nosso favor. Percebe? A fé, ela envolve todo aquilo que está na Escritura, tudo aquilo. Para ser salvo, a gente precisa entender tudo que está na Escritura? Não.
Existe um elemento central, que é isso aqui: aceitar e receber a Cristo e firmar só nele para justificação, santificação e vida eterna. Sem isso aqui, não há salvação. Se eu creio em fulano de tal para me salvar, você não é salvo. É só em Cristo. Só em Cristo pode existir justificação, santificação e tudo mais. Agora, quanto mais eu e você entendemos daquilo que Deus disse, mais a nossa fé é fortalecida, mais santificados nós somos, e nós vivemos aqui debaixo de uma vida agarrado nas promessas de Deus. Então há crentes desesperados porque não conhecem a revelação de Deus que está nas Escrituras. Então a nossa fé é aumentada à medida que nós lemos, e à medida que nós desfrutamos disso, nós nos tornamos mais maduros. É por isso que Paulo vai dizer várias vezes: tendo o tempo que vocês têm, vocês deveriam ser mestres, mas eu tenho que dar a vocês leite de novo. Então, só isso aqui, joia. A gente vai viver só pregando isso aqui, que crê em Jesus está salvo? Não, a gente precisa crescer, se edificar. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais fé verdadeira você tem. Você vai dissipando as crendices da sua vida. Não são poucas, eu e você temos. Eu ainda tenho as minhas e você também tem as suas. Nós já temos a fé verdadeira. Mas nós, de vez em quando, a gente acredita que nós somos capazes de fazer tantas coisas, não é isso? E aí a gente vai se angustiando nisso. À medida que você vai entendendo Deus, mais a sua fé vai sendo fortalecida. Não, quando o eleito ele passa pela crise de fé, que ele chega a duvidar da própria fé. Como, às vezes, vem do próprio Deus, né? Para a gente se amadurecer. Mas como lidar com essa questão? Pois então, Deus nos deu, Geisa, 3 aspectos envolvidos, mas em outros capítulos da confissão eu vou trabalhar esses 3 aspectos, envolvidos com a certeza de salvação. Que é que nós podemos ter certeza de que nós somos salvos? Há 3 grandes coisas. Primeiro, a palavra de Deus diz isso. A Bíblia faz afirmações para nós. A Bíblia diz: se você crê em Jesus Cristo, você é salvo e tal. Há várias afirmações da própria Escritura. Segundo, as obras da nossa vida. Jesus vai dizer: pelos frutos conhecereis. Então, aquilo que aconteceu em nós, as nossas experiências ao longo de uma jornada, quem éramos, o que somos. Então esse é o segundo elemento envolvido. Quando eu falo primeiro e segundo, não há necessariamente melhor ou pior, são os 3 agindo juntos. E terceiro é o testemunho interno do Espírito Santo. Romanos vai dizer que o Espírito testifica com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Então de tal forma, essa tríade que Deus estabelece, elas vão nos nutrir. Em alguns momentos, uma está bem baixa, mas tem um pouquinho da outra lá. Às vezes a gente não está lendo a Bíblia, mas algo está lá incomodando, porque afinal de contas o Espírito está dentro de nós. Ele é o penhor, ele nunca vai ser tirado dos verdadeiros filhos de Deus. E ele vai estar apontando. Tem hora que o nosso subjetivismo não está tanto assim. A gente olha para a gente: não, mas eu era isso, olha o que eu fui. Aconteceu alguma coisa na minha vida. E tem hora que essas 2 coisas parecem devagar. Mas a Bíblia diz para nós que ele fez, e a gente crê na Bíblia. Então é uma tríade que se autoalimenta. E naturalmente que o ideal é a gente estar com as 3 lá em cima, né? As três legais. Mas sempre uma das 3 vai testificar com o nosso coração, vai nos incomodar. Em última instância, quando as 2 parecem não estar, o Espírito Santo vai estar lá. Está lá trabalhando em nós, nos conduzindo, nos fazendo passar por este momento de luta, de dificuldade, de falta de fé. E a gente deve sempre orar, como Pedro orou, pedindo a Jesus: aumenta-nos a nossa fé. E aqui, Geis, acaba entrando um pouquinho nisso. Ó. Essa fé é de diferentes graus. É fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos perturbada, enfraquecida, mas sempre alcança a vitória.
atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, mas também consumador da fé. Jesus não é apenas aquele que inicia a nossa fé, Ele é aquele em quem a nossa fé encontra o sentido. Ele mantém a nossa fé no decorrer do tempo. Então nós podemos não no sentido de que devemos, mas assim, é possível, né? Há uma possibilidade da nossa fé enfraquecer na jornada. Mas aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, eles vencem em última instância, porque não depende deles, depende daquilo que Deus fez no coração deles. Olha, por exemplo, o texto de 1 de João, capítulo 5. E aqui que eu e você precisamos travar essa batalha na nossa vida. Deus nos deu os elementos, oração, palavra e sacramentos, para que nós nutrimos a nossa fé. Se você não usar isso, vai enfraquecer, não tem jeito, não tem jeito. E quanto mais fraca, mais sofrimento você passa. Quando eu falo sofrimento, eu não estou dizendo de circunstâncias, mas reação às circunstâncias, ok? Mais sofrimento você tem, porque quanto mais a sua fé é enfraquecida, mais você reage como um descrente reage, e não como um crente reagiria. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Quanto menos você leu a Bíblia, quanto menos você orou, quanto menos você participou do culto, dos sacramentos, menos convicção dessa paz que excede todo entendimento você vai ter. Então isso é um processo que nós precisamos levar muito a sério. Se você deixasse de comer 5 dias, você conseguiria viver ainda, mas não tenta não. Deixa quieto esse negócio. Não tenta não. Mas você sairia bem mais fraco, você não deixa de comer. Às vezes a gente acha que assim, ler a Bíblia, orar, eu já sei disso. Eu não estou dizendo que, embora muitas vezes a leitura é muito superficial, se você ler mais a fundo, você vai aprender cada vez mais, cada versículo que você lê. Mas independente disso, você reler aquilo que você já leu, é necessário para a sua vida. Você está se alimentando. A palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. Deus vai nos nutrindo a nossa fé dia a dia. É como se fosse conta-gota, Ele não dá tudo de uma vez. E é dessa relação de dependência que nós temos. Afinal de contas, lembra, a fé tem a ver com o aspecto espiritual nosso. É o nosso relacionar com Deus. Isso tem que ser cada dia diário. Olha 1 de João, então, capítulo 5, verso 4. 5:4, vamos ler? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso aqui, na boca dos teólogos de hoje em dia, vira um pensamento positivo. Você vai vencer, não é isso? O que é essa fé? É tudo isso que eu acabei de descrever, conteúdo correto, emoção e vontade. É essa fé na pessoa de Cristo que você vence o mundo. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também irão vencer. E Jesus venceu o mundo morrendo, inclusive, e ressuscitando 3 dias depois. Então, é esse tipo de fé, né? Olha o versículo 5, ó. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, esse é que vence o mundo, que vence o mundo. Irmãos, naturalmente que eu e você convivemos e veremos pessoas que pareciam ter uma grande fé, ou pareciam ter esse convívio com Deus, dessa busca com as coisas do Senhor, e de repente abandonam isso. Onde fica isso nessa história? Há aquilo que nós chamamos de fé passageira, ou fé falsa, fé superficial. Não é a fé bíblica, não é a fé que creu verdadeiramente, mas era uma fé temporária. Olha Lucas capítulo 8, Lucas 8:13. Ele está dizendo aquela parábola muito conhecida, da parábola do semeador. Aqui, vamos ler o verso 13? Aqui caiu
sobre a pedra, que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então eles ouvem, eles recebem com alegria, eles têm emoção envolvido até. Estes não têm a raiz, creem apenas por algum tempo. Usou a expressão crer, mas é só por algum tempo. Só por algum tempo. Vamos ver o verso seguinte? Verso seguinte. E na hora, 8:13. Creem algum tempo e na hora da provação se desviam e abandonam. Então ele não teve a fé verdadeira. Ele teve parecia fé, algo que durou um tempinho, essa crença, essa emoção, esse envolvimento. Mas não foi numa informação correta. Não entendeu realmente o que era o Evangelho. O que o Evangelho garantia para ele. Tanto é que quando veio as provações, ele trocou aquilo que ele creu e abandonou. Então, quando eu falo que a verdadeira fé vence, é a verdadeira. Isso não significa que todo aquele que declara em uma igreja, que faz a membresia, que frequenta uma igreja, ele é necessariamente quem teve a verdadeira fé. Não, ele pode estar simplesmente tendo um pensamento positivo, né? Ele precisa crer naquilo que Deus disse que é. E assim que a fé é fortalecida. Juntando essa última minha fala com a pergunta da Geisa, talvez alguém pode dizer, pastor, e eu já tive, não aqui, né, em outra cidade, em São Paulo, na época eu estava em São Paulo, tinha uma pessoa que me perguntava bastante, pastor, será que eu não cometi o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque no passado eu falei isso, será que eu tenho essa angústia? Não, esse é o tipo de sentimento que quem cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais vai ter. Então, até essa dúvida que às vezes você talvez possa ter, mas será que eu sou mesmo? Isso é o Espírito Santo te conduzindo. O outro não está nem aí, o outro abandona, larga, não quer estar. O crente não, o crente ele se enfraquece, mas ele diz, eu preciso voltar. É essa ação que Deus vai agindo no nosso coração. Irmãos, caminhando então para o nosso encerramento, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que creu em Cristo, você ouviu o Evangelho, mas a sua fé precisa continuar a crescer. Quanto mais você ler, ouvir, se alimentar, mais fortalecido você será. Nós vivemos e sempre viveremos dias difíceis. Eu e você precisamos cada vez mais apegar às promessas de Deus. Não confunda promessas de Deus com aquilo que você está dizendo que é. Está cheio de gente que colocou para si uma série de coisas, dizendo, Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu que você vai ser bonitinho, magrinho. Não, isso aí não é, você pode ter fé que for que não vai acontecer. Não, vai sim, vocês são bonitos. É só outros, em outros lugares. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Deus, obrigado porque nós temos convicção que o Senhor está nos ouvindo. E essa convicção vem das promessas que o Senhor mesmo fez. O Senhor prometeu que está diante do Senhor um intercessor, que é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. O Senhor prometeu que está dentro de nós a pessoa do Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, porque de fato nenhum de nós aqui sabemos orar como convém. Mas nós cremos porque o Senhor gerou isso em nós. E por isso, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Nos ensina, ó Deus, cada dia mais crescer neste algo tão extraordinário que é a fé que o Senhor nos dá. Aumenta-nos a nossa fé, ó Deus, para que cada vez mais nós possamos viver como cidadãos da pátria celestial que nós temos. Faça o nosso coração estar agarrado nas Tuas promessas. Que nós possamos, assim como Abraão, que nós possamos peregrinar por aqui, aguardando o dia em que a cidade do Senhor desce. Pedimos, ó Pai, que se porventura alguém aqui que está com a fé enfraquecida, que o Senhor visite com o Teu poder, com a Tua graça.
e faça, ó Deus, que cada um de nós levemos a sério as disciplinas espirituais. O Senhor nos deu um livro, o Senhor nos dá pessoas, o Senhor nos deu sacramentos, o Senhor está disposto a nos ouvir. Por isso nos faça, ó Deus, voltar todos os dias para isto que é tão importante para as nossas vidas, para que cada vez mais nós cresçamos na imagem perfeita do Teu Filho, que é Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso domingo, nos leve para casa em paz e nos traga, ó Deus, logo mais, para adorar o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.